Olá a todos, sejam bem-vindos à exposição do primeiro prêmio Vozes Agudas para Mulheres Artistas, uma exposição realizada pelo coletivo Vozes Agudas, que se reúne no Ateliê 397 aqui em São Paulo. A exposição buscou reunir um conjunto de obras de artistas que têm uma atuação por um motivo ou outro, que ainda não foi inserida no grande circuito da arte, né? E aí a gente tentou, então, trazer para cá, para a Galeria Jaqueline Martins, uma mostra dessa produção com obras muito significativas e obras que apontam um pouco quais as questões que têm interessado as mulheres na atualidade. Eu teria muita coisa para falar sobre vários trabalhos aqui. Vou começar falando sobre uma característica mais geral que a gente observou quando estava selecionando os trabalhos para essa exposição, que é uma certa recorrência dessa forma já antiga na história da arte, que é o autorretrato, né? Então, existem muitas artistas aqui que partem dessa forma, né, desse autorretrato, né, de se autorretratar para construir suas poéticas. Uma dessas artistas é a Alice Ura, que aqui aparece com duas fotografias em que ela reencena quadros muito consagrados, muito famosos da nossa história da arte, né? Em um deles, ela dialoga imediatamente com aquelas imagens da Vênus ou da Odalisca, do Ingres, né? E posa para uma fotografia com um cenário remontando essa pintura, né? É quase um tableau vivant. E a artista, né, com o seu corpo de mulher trans, assume o papel dessa musa imortalizada, né, pelos grandes pintores, colocando em cena um pouco essas discussões que a gente já tem tido, né, com muita frequência, como os padrões de beleza, os padrões corporais que são mais aceitos, os preconceitos em torno das questões de gênero, de sexualidade. E uma coisa muito curiosa desse trabalho é que ela decide tornar esse trabalho público, fazer esse trabalho circular, vender esse trabalho usando uma caixinha que dentro tem um arquivo digital, né? Um cartão de máquina de fotografia com a imagem digitalizada, né? É isso que ela considera o trabalho final, não é a foto impressa. Aqui na exposição a gente tem a foto impressa, mas essa foto funciona quase como uma impressão possível, né? Num tamanho possível, num determinado papel possível. E o trabalho mesmo seria essa imagem digital que a artista coloca para circular. Bom, eu aprendi muita coisa montando essa exposição, conversando com essas artistas. Uma delas é isso, né, que a fotografia vem mudando muito. As artistas vêm se desprendendo um pouco, a meu ver, dessa imagem final impressa e já produzindo muito para uma finalidade digital, né, quer seja para mídias sociais, como o Instagram, né, que às vezes são o ponto final desse trabalho, quer seja para um site ou para uma exposição virtual, que nessa época da pandemia também teve um grande crescimento. E a ideia de uma fotografia como algo obrigatoriamente impresso num determinado tamanho, num determinado papel, vem desaparecendo, né? Então, uma curiosidade, algo que eu acho que ficou muito forte para mim, como reflexão, acompanhando o trabalho dessas artistas. Ainda sobre o tema do autorretrato, né, do retrato, eu queria falar um pouco sobre a série A Outra, da Mirla Fernandes.
A Mirla, então, evoca, né, essa figura da outra, da amante, daquela que não é a esposa oficial, né, que é um tema que eu acho que vem lá de trás, né, assim, que as mulheres sempre se preocuparam muito com isso, né, sendo ou a esposa oficial ou a outra, né, mas as mulheres sempre se ocuparam muito dessa reflexão, e ela atualiza esse tema trazendo para a gente imagens que ela imprime em metacrilato, que é essa técnica que tem um resultado extremamente reflexivo, né? Então é muito difícil você olhar para essa imagem sem se projetar para dentro dela, né? Por causa do reflexo da própria superfície da imagem, e ela leva esse recurso assim, potencializa muito esse recurso, usando, por exemplo, a ideia de janela, né? Então de um lugar que você tenta se projetar lá para dentro, mas é impedido. Ou quando ela mostra uma fotografia de família que você não sabe que família que é aquela, né? Se é a sua, se não é, né? Uma fotografia um pouco desfocada daquela família. Então, que você também se projeta por esse mecanismo de reflexo, né, em cima daquela família, mas que você não pertence, né, você não está na foto original, né, você entrou depois. Eu acho que essa série fala dessas relações amorosas, um tanto conflituosas, né, que continuam sendo, e talvez até de uma nova possibilidade mesmo de família, né, que hoje acho que a gente vê, enfim, os casamentos com uma duração menor, uma maior liberdade também de você se relacionar com uma ou outra pessoa, e acho que isso vai, enfim, reconfigurando esse imaginário antigo da amante, né? Eu queria falar de um trabalho que talvez seja o trabalho que eu tenha prestado mais atenção na exposição toda, porque acabei escrevendo um ensaio sobre ele, que é um trabalho da Massuelen, que chama As Margens do Velha. A Massuelen é uma artista mineira de Sabará, e o Velha, que dá título ao trabalho dela, é o rio que corta a cidade, né? Uma cidade histórica lá de Minas, então com muitos índices do processo de colonização. O Rio das Velhas lambe as casas velhas. E nesse documentário, é um vídeo documentário, a Massuelen praticamente assim segue um dia na vida de uma senhora, né? Uma moradora típica lá de Sabará, e vai seguindo essa mulher nos afazeres domésticos, limpando a casa, cozinhando, tomando sua cervejinha, fumando um cigarro, cuidando de planta. E isso é também entrecortado por imagens da cidade, né? Então da paisagem, do rio que corre, dessa temporalidade, um pouco lembrando que a gente não entra duas vezes no mesmo rio, né? Então é uma senhora que já tem bastante idade, acho que mais de 80 anos, e que relembra um pouco da sua vida, e conta inclusive alguns hábitos, como de lavar roupa no rio, que dá nome ao vídeo. É um vídeo assim, ele é muito singelo por um lado, tem uma proposta muito clara e muito explícita, mas cada passagem e cada gesto dessa mulher, cada fala, cada música que é rememorada, o jeito de cortar a couve, os passos um pouco cambiantes ali para subir a escada, tudo isso começa a adquirir um significado muito importante quando a Massuelen filma, né? E essa senhora, que é uma senhora negra, é a avó da Massuelen, a gente sabe isso depois, né? Tem uma hora que isso fica mais insinuado, digamos, no vídeo. Ela vira
uma espécie de memória viva também da história dessa região e, se a gente quiser, até da história do Brasil. É uma senhora que começou a trabalhar muito cedo, continua trabalhando até seus 80 anos. Ela conta um pouco dessa convivência na vida dela entre a religião católica e a Umbanda, né? Ela tem um astral admirável, uma espécie de bom humor com relação à vida, enfim, de entusiasmo, né? Que é um pouco que a gente acha que acaba se reconhecendo ali, né? De algum jeito. Ou se reconhecendo ou reconhecendo um pouco da sociabilidade brasileira, enfim. E a Massuelen usa nesse vídeo alguns trechos do poema que o Carlos Drummond de Andrade escreve sobre Sabará, né? E a gente sabe que o Drummond é um poeta que tematiza muito a modernidade, né? Como é que essa modernidade, digamos ali dos anos 30, dos anos 40, essa promessa de modernidade chega e rapidamente a gente desacredita, né? Ou ele, né, como poeta, como pensador, ele desacredita daquela promessa emancipadora da modernidade e começa a perceber como é que a industrialização acaba com a natureza, como é que essa mudança de hábitos acaba se dirigindo para uma exploração maior das pessoas, né? E eu acho que tem como pano de fundo também do vídeo da Massuelen um pouco essa reflexão, né? Onde é que ficam esses hábitos, essa música entoada já há muitos anos e que é atualizada, né? Esse canto que essa mulher, que essa senhora atualiza hoje, né? Onde ficam esses pequenos costumes de regar a planta com essa ou aquela... dessa ou daquela maneira para que ela cresça mais rápido. Essas pequenas coisas que a gente vai perdendo, né, com os hábitos modernos adquirem assim, um protagonismo grande, como se a própria Massuelen nos lembrasse de um resquício ali atrás de coisas que vão se perdendo e que são importantes de serem resgatadas, né? Basicamente é uma reflexão sobre esse tema grande da arte contemporânea que vem ganhando cada vez mais espaço, que é a tal da ancestralidade. Vou falar agora de algumas pinturas, de um conjunto de pinturas dessa artista que assina como Laísmo, né? Então, a Laísmo fez uma série de 9 pinturas que recordam um acontecimento trágico, na verdade uma notícia que ocupou as páginas policiais, que foi o assassinato de 5 jovens periféricos que estavam num carro, indo sair à noite para comemorar o primeiro salário de um deles. Eu não sei se todo mundo lembra, isso aconteceu em 2015, foi um fato super comentado pela mídia. E a imagem que a gente via muito circular era de um carro branco cheio de tiros, né? E, enfim, a polícia acertou esse carro e todos eles morreram, né? E, enfim, acho que mais um marco, né, dessa triste forma com que o Estado brasileiro trata os homens e mulheres, né? Mas enfim, as pessoas periféricas, né? Primeiro atira e depois vê se está devendo alguma coisa, né? Acho que é quase uma homenagem, né, que a Laísmo faz a esses meninos, né? E fazendo uma série de pinturas que oscilam um pouco da figuração para a abstração, com uma linguagem muito própria, um pouco dos quadrinhos, como se as abstrações fossem zooms naquela cena, numa cena que apresenta os meninos em torno de uma mesa, né? Quase como, né, a última ceia, né, a última refeição. Então, acho que tem uma alusão um pouco a isso. Também, se vocês observarem as pinturas, a janela da noite que aparece com estrelas
também faz uma menção a esse carro cravejado de tiro, né? Então esses buracos, essas estrelas se tornam também um pouco esses buracos. É uma pintura super sensível e extremamente política, né? Que a Laísmo apresenta nessa exposição. Agora eu vou falar um pouco sobre esse trabalho Prometo Falhar, da Erika Storer, uma artista que vive e trabalha em Curitiba. A Erika tem como um dos eixos assim da sua reflexão, acho que assim, né, da sua trajetória, a ideia de trabalho. Desde o trabalho esse que a gente, né, conceitua assim, né, como uma transformação sobre a natureza, né? Então tem uma obra da Erika que ela aparece com uma colher cavando, tentando cavar um buraco numa pedra, né? Então desde esse trabalho nesse sentido, né, de dispêndio de energia, e até, por exemplo, na época da pandemia, uma série de trabalhos que problematiza o home office, essa confusão entre o teu ambiente doméstico de vivência familiar e afetiva, com o ambiente de trabalho, né? Então também tem uma instalação dela que problematiza isso. A gente escolheu para trazer para essa exposição uma série que parte desse objeto curioso, mas também bastante insignificante, que é esse pano de limpeza que a gente conhece pelo nome da marca, que é o Perfex. Então são 3 obras em que ela parte desse material e, portanto, já abre ali uma reflexão sobre o trabalho doméstico, que é algo que nos interessava nessa exposição, né? Entender como é que isso aparece nas obras das artistas hoje. E aí ela vai usando esse Perfex num objeto, que é uma esfregadeira, então ele quase que uma operação assim de acúmulo, né? Nessa esfregadeira, que é um objeto usado para lavar roupa. Ela põe uma outra coisa de limpeza, né, ali em cima, encapa esse objeto com o pano. No vídeo, ela mostra um ambiente completamente revestido pelo Perfex, o que faz com que as coisas que estão presentes ali praticamente desapareçam, né? Então é uma tábua de passar que vai se confundindo com a parede, porque é tudo a mesma textura, a mesma estampa, né, impressa, e vai se confundindo aquilo tudo, a cama com o chão, com a parede. Tem uma ideia de um apagamento também por acúmulo. E a fotografia, que a gente também demora para perceber se aquilo é uma imagem do Perfex ou é o próprio Perfex esticado na parede, né? Então tem uma confusão ali do olhar e que remete até a pinturas abstratas, a lá Daniel Birran, né? Então a gente pode pensar no Perfex como uma espécie de ready-made que ela descobriu ali, uma pintura abstrata que convive com a gente cotidianamente na cozinha, né? É um trabalho bem humorado, assim, que tem humor, que tem enfim, que tem uma graça, né, e que opera muito com sentidos também, né? Então, desse desaparecimento, desse engano da visão. Ela também coloca na foto uma moldura, mas ela coloca ao contrário, a gente vê o verso da moldura. Então, quer dizer, esse pano que a gente vê no primeiro plano, né, esse pano abstrato, também acaba que é o verso de alguma coisa que a gente não consegue mais ver, né? Então, o que a gente está vendo, o que é importante, o que não é, enfim, eu acho que tem a ver com essa descoberta, vamos dizer, desse ready-made no meio da louça suja da pia da cozinha, né? Bom, com isso eu encerro um pouco essa visita rápida, essa exposição. Tem mais material disponível das artistas no nosso site, que é o vozesagudas.com.br. A exposição ainda tem uma trajetória aí para cumprir. As premiadas vão para uma mostra em Brasília, onde vão encontrar trabalhos de artistas do Centro-Oeste, né, daquela região. E esse é a primeira edição de um prêmio que a gente espera que continue, né, por mais alguns anos, porque foi muito, enfim, foi muito importante, acho que para a gente, para as artistas,
se conhecer nesse processo, conhecer as produções que não circulam tanto e poder refletir todo mundo em conjunto, olhando uma para o que as outras fazem, né? Vejo vocês no segundo prêmio, Vozes Agudas. Eu convido você a olhar agora para a cruz de Cristo, enquanto nós cantávamos, orávamos.